Muito bom dia, cidade de Marilândia, 8 horas e 32 minutos. Você está na melhor sintonia, está em Rádio Cidade 87,9. Eu mesmo, Bruno Jorge, com vocês, comandando mais uma terça-feira. Um ótimo dia, Evandro. Muito bom dia, você, internauta. Um prazer estar aqui de volta para apresentar Ciências e Ambiente. Obrigado, Bruno. Bom dia. Como você está? Tá bem? Estou bem, graças a Deus. Uma boa semana, mais uma oportunidade de a gente fazer diferente, né, Evandro? Exatamente. Vamos dar continuidade no tema árvore. Nós falamos semana passada e tem muito conteúdo, né, que pode ser abordado. A gente sabe que a questão da árvore é fundamental para a sobrevivência da raça humana, né? Exato. Como a gente falava na terça, quarta-feira, dia 21 de setembro, foi o dia da árvore. Explicamos como surgiu essa data, a importância. Inclusive aqui no município, não só aqui, mas vários municípios trabalharam especialmente o tema do Jequitibá rosa. A gente plantou uma muda, duas mudas, aliás, né? Porque o Jequitibá rosa, ele, por lei estadual, é a árvore símbolo do estado do Espírito Santo. Então os municípios fizeram esse ano essa temática, né? Então a gente plantou uma muda ali na praça 15 de maio, ali em frente à prefeitura, e outra muda foi plantada em parceria com a Escola Família Agrícola, ali no pátio, perto do campo de futebol, né? Aí fizemos uma ação com as crianças, né? A gente trabalhou o tema com as escolas antes, né? Eles leram alguma coisa, viram um vídeo, então foi bastante interessante, né? E as crianças estavam bem interessadas, bem empolgadas. Até passei lá esses dias, a muda estava lá ainda. E, gente, só reforçando, tá? Que essas mudas foram plantadas, atrás da praça a gente botou até uma plaquinha marcando e tudo. Não é para mexer nelas, hein? Não é só um pedido, não, é uma ordem. Porque o Jequitibá rosa é uma espécie ameaçada de extinção, então um dano que você provoca por uma espécie ameaçada é crime ambiental. Então não mexe naquela muda, não, deixa ela quieta ali. Legal, a importância, né, da árvore, é bom que as pessoas entendam, né, Evandro? A gente sabe que tem muita gente que não tem informação, mas que ela é de suma importância para cada um de nós. Você já falou, refresca o ambiente, ajuda na oxigenação, tem muitas outras adjetivos que poderia, né, trazer para a questão da árvore aqui, né? Claro, na literatura a gente vê muitos benefícios, né? Eu acho que o mais óbvio que a gente tem é o conforto climático. É um lugar que é bem arborizado, ele é mais fresco, né? Então, se você quiser ter um bairro assim, um lugar que faz muito calor e tal, você está fazendo um loteamento, e você quer amenizar um pouco o calor que é comum naquela região, você planta árvores ali, faz um cinturão verde. Muitos projetos incluem. Agora eu faço um clamor aos arquitetos, né? Que sempre que forem fazer algum projeto, pensem na arborização desse projeto que for fazer, né? Não pensem só em concreto, né? A gente tem uma filosofia de fazer esse empreendimento só concreto, brita, concreto. Pense numa área verde, gente. E as cidades agradecem muito, não só os moradores dali, daquele local, daquele empreendimento. Isso é bom para as pessoas que passam ali, né, para os cidadãos em geral. Porque você tem um lugar arborizado, não é só quem mora ali que vai ter o benefício da árvore, quem passa na rua também. Vou até falar assim, agora há pouco na minha rua eu presenciei um corte de árvore. Eu vim para falar sobre a importância das árvores e ao lado da minha casa uma árvore vinha ao chão, um ipê inclusive. Normalmente essas coisas deveriam passar pela Secretaria de Meio Ambiente, a gente dá uma olhada, analisada, mas existe uma cultura do não gostei, vou cortar, vou botar o chão. E as pessoas, como eu falei terça passada, as pessoas inventam sem motivo fútil para derrubar uma árvore. Existem motivos sérios, né? A árvore pode estar podre, ou está quebrando uma casa, isso é um motivo sério a ser analisado. Agora, tem motivo que é só porque a pessoa não gosta de árvore mesmo, inventa uma desculpa. E na minha rua mesmo, igual voltando ao meu exemplo lá, como morador, já não tem muita árvore. Quando é calor ali, até os cachorros saem procurando algum lugar porque não tem. E aí corta as poucas árvores que tem na rua. Então eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade. A árvore que a gente tem, o máximo que puder preservar, preserve. Não é na primeira oportunidade que vai cortar. Depois vai demorar mais uns
10, 20, 30 anos para crescer outra no lugar, gente. A árvore não cresce de um dia para o outro. Você cortar, pensa bem, que para crescer outra ali vai demorar muito tempo, o tempo que aquela levou para crescer. Você falou, o benefício não é só de quem está na frente, né? O benefício é geral. Então, a árvore, ela produz muito benefício, né? Além, né, tem árvores frutíferas, tem outras nativas. Exato. E aí você pode, né, falar com mais propriedade, né? Exato. Eu falo assim, existem árvores que não podem ser plantadas em zona urbana. Mas como a gente tem uma diversidade de espécies tão grande aqui no Brasil, e a gente está em região de Mata Atlântica, lembrem daquele primeiro programa de Mata Atlântica, quem tem boa memória aí vai lembrar, né? Que esse bioma que a gente está é um bioma extremamente diverso. Então nós temos N espécies que podem ser plantadas. Aí tem algumas que são mais adequadas e outras não. Então, se você tem uma espécie adequada para a arborização urbana, que não provoca danos, né? Sabe, outro benefício da arborização é a diminuição de ruídos. Se você quiser fazer uma casa de retiros, se você quiser fazer um colégio, né, no projeto desse empreendimento, é bom você botar uma arborização na frente entre o empreendimento e a rua. Porque aí diminui o barulho da rua sobre a escola, sobre a casa de retiros. A árvore faz cinturão acústico. É comprovado que diminui um pouco. Muita gente não sabe desse benefício, né? Sem falar da sombra, né? Porque o conforto climático é um pouco por causa disso, né? Não vou falar nem o benefício óbvio também, que é quanto mais vegetação a gente tem, mais a gente contribui para reduzir o efeito estufa, o aquecimento global, né? Porque é plantando árvores que vai haver o chamado sequestro de carbono. E aí, claro, que em grande escala isso ajuda muito na questão climática. Evandro, só uma pergunta com relação às árvores. Muitas pessoas ficam com medo com a questão das raízes estar próxima da casa. O que você tem a dizer, como saber escolher, como identificar? Porque, né, quem não entende do assunto não tem informação alguma. E o que está debaixo da terra a gente não tem muito conhecimento. Tem árvore que espalha mais a raiz na horizontal, tem árvore que vai mais vertical para baixo. Como é que é essa questão? Essa é uma boa pergunta. Como eu falei, a nossa diversidade de flora é imensa. É muito difícil a gente falar de espécie X, espécie Y. Se você estivesse nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Inglaterra, eu poderia citar a espécie X, Y, Z, porque lá a diversidade é muito pequena. Na América do Norte mesmo é basicamente o bordo, o carvalho, a sequoia, e ainda assim a sequoia é uma árvore extremamente gigantesca, que carro passa dentro, não é árvore plantar, é arborização urbana. Então lá aí você reduz ainda mais o leque. A diversidade deles lá não é, né, um país temperado, não é tão grande. Agora a gente tem uma diversidade muito grande. Como eu falei, não dá para falar de espécie X ou Y. Agora, existem formas, você, além de saber escolher a espécie certa, é saber plantar a espécie da forma certa. Tem muita gente que planta e vai concretando a árvore até o talo. Uma vez eu conversando com um engenheiro, ele falou o seguinte: olha, isso não é legal. A árvore, ela não cresce só para cima, ela também cresce para o lado. Ela vai aumentar o diâmetro do tronco, né? Então, aquilo que aumenta o diâmetro do tronco, se você fizer a concretagem da calçada bem justinha, meu amigo, você está esperando o quê? Vai quebrar mesmo. Você está pedindo para estourar essa calçada. Então, ele sempre pede para você deixar uma área, pelo menos, talvez 1 metro assim, de área para a árvore crescer, para dar aquele respiro. E mesmo que não fique tão justo, mas só o fato do concreto apertado, a árvore vai tentar quebrar, porque ela vai se sentir estrangulada. Você não pode estrangular o tronco da árvore. É uma dica, né? Então, eu acho assim, já passou da hora da gente procurar profissional para fazer as coisas, né? Bom, você quer plantar uma árvore aqui na sua casa, no seu quintal. Gente, não custa nada procurar um profissional da área. Quer dizer, pode até custar, mas é melhor você pedir essa orientação técnica de alguém que entende. E gastar mais depois, né? Gastar mais, vai te dar dor de cabeça. Então, gente, faça as coisas com orientação técnica. Se você não pode pagar um engenheiro, um biólogo, um agrônomo para te orientar, você pode ir na Secretaria de Meio Ambiente que a gente te dá a orientação. A gente fala, olha, planta essa espécie, não plante aquela. A gente
explica mais ou menos, entendeu? Mas assim, procure uma orientação. Não vai plantando de qualquer jeito. Porque nesse negócio de plantar de qualquer jeito, você pode também plantar uma espécie inadequada. Essa espécie vai te causar problemas, porque tem espécies inadequadas. Não vou falar o nome aqui porque o tempo não dá, mas aí depois, como essa espécie tá uma árvore grande, chega o pedido pra gente lá para cortar. Mas por quê? Porque quando foi plantada, a pessoa plantou qualquer coisa de qualquer jeito. Então tem que ter essa orientação e pensar que você está fazendo uma coisa a longo prazo. Uma árvore não é um investimento para ano que vem. Não. Você tem que pensar uma coisa que vai ficar ali por muitos anos, então já fazer uma coisa certa, já plantar uma espécie mais adequada. Muito bem. Evandro falando de árvore aqui no Ciência e Ambiente. Evandro, chega no final de mais um programa, temos 1 minutinho e meio. Dá para finalizar um tema muito importante. Pedir sugestões aos nossos ouvintes, né? Talvez pauta aí que você precisa ser abordado, alguma dúvida que você tem na lavoura, na sua área. E está aqui o nosso amigo Evandro Rizzi, biólogo com formação acadêmica especializada para falar do assunto. E como mensagem final, como estamos em semana de eleições, domingo vai ser o primeiro turno, só deixar um recadinho para os ouvintes, quando for escolher um gestor, a gente está falando aqui de meio ambiente, de incentivo à ciência, valorização da ciência, vote em candidatos que falem em defesa ambiental, que tenham histórico de defesa ambiental, que sejam ambientalistas. Vote em candidatos que valorizem a ciência, não vote em candidato negacionista. Na pandemia a gente sofreu muito com negacionismo. Vote em candidato que valoriza a educação, que valoriza a saúde pública. Tá? Então assim, nós temos uma gama de candidatos bons que vêm com esse discurso. Né? Não vamos escolher aquele candidato que você sabe que tem um histórico ruim, mas você vai votar por... Não. Vamos escolher bem, porque vão ser mais 4 anos em que a gente vai estar sofrendo com alguém que a gente não soube escolher, né? Então, escolhe direitinho alguém com essa pauta aí, porque o nosso país está precisando muito valorizar esses assuntos. Evandro Rizzi no microfone da Rádio Cidade, chegando ao final de mais um programa. Conteúdo gerado, Evandro. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco. Semana que vem, 8h30 da manhã, estaremos de volta aqui para apresentar Ciência e Ambiente. Está na cidade, está sempre bom demais. Momentos que você realmente precisa ter. Pessoas poderosas estão querendo a sua ajuda e também te ajudar Esse microfone. a conseguir alcançar voos mais altos. Sei. A saúde não Desligar o nos dial. free, dá uma